de novo? Prontinho, obrigada. Boa. É porque apareceu aqui para mim e eu cliquei, ok. Mas eu sou muito fã da Taylor Swift. Sou Swift, assim, de plantão. Fui nos shows ano passado, fui no Rio, fui em São Paulo. Então, essa apresentação eu tinha planejado ela para o pessoal que foi para o CDP ano passado. Ela é toda meio Swift, assim. Vocês vão ver que tem umas partes delas que fazem analogias à música da Taylor Swift. Então, eu queria perguntar, vocês estão prontos para a gente começar, né? Então, vamos lá. Eu já me apresentei aqui, eu sou a Lara. Eu sou do Rotary BH Leste, aqui no Distrito 4.521, então moro aqui em BH. Atualmente eu trabalho como gestora pública federal, eu sou servidora do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. Estou terminando meu mestrado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, na EBAP, né, que é uma escola lá do Rio de Janeiro, e por isso que eu estou nessa correria toda, que é bem puxadinha assim. Ano que vem eu vou estar como presidente da Comissão Distrital de DEI aqui do nosso distrito, em termos de Rotary. E para quem não conhece ainda, eu sou mãe da Helena, né? Então, quem entra no meu Instagram e tal, vocês só vão ver foto da Helena, praticamente. Toda mãe é meio babona, assim, gosta de mostrar as fotos dos filhos. Então, não brigue com a mãe de vocês quando ela posta fotos suas, assim, no status do WhatsApp, sabe? Eu não faço isso, ainda não cheguei nessa fase. Eu não posto coisas no status do WhatsApp, mas, né, eu sei que é uma coisa de mãe, assim. Então, a Helena vai ser futura interactiana. Toda vez que eu falo isso, eu falo com uma certa ansiedade, assim, porque o povo fala assim, ai, você fica falando tanto isso que a Helena não vai nem querer saber do Interact. Ia ser o maior desgosto da minha vida. Então, a Helena, com certeza, vai ser do Interact um dia. É, mas vamos lá, para a gente poder começar, eu vou falar para vocês. O pessoal pediu, né? A Eduarda e o RDI de vocês, Gabriel, pediram para eu tentar trazer um pouco da realidade, assim, da apresentação. Então, hoje, a nosso foco aqui vai ser muito na parte de apresentar. Como que eu apresento um projeto? Mas não tem como eu falar para você sobre como que você apresenta um projeto sem antes contextualizar. Então, let the games begin, né? Vamos começar esse jogo. O que é a primeira coisa que eu preciso pensar quando eu falo de um projeto? O que é um projeto, né? Ele é uma empreitada, coloquei aqui uma definição, né? Uma empreitada temporária, com um objetivo específico, que é planejada, executada e controlada para alcançar um resultado único. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu pego essa caneta e jogo essa caneta para frente, por exemplo, se eu só joguei ela para frente, não tem nenhum objetivo, eu não tenho nada, eu tive uma ação ali, né? Que é de jogar a caneta. Agora, se eu, por exemplo, tenho, sei lá, um bicho aqui na minha frente e eu quero espantar o bicho, então eu tenho um objetivo que vai atingir um resultado único, que é espantar o bicho, praticamente eu tenho um projeto, entende? Então, projetos, eles podem ter uma complexidade maior ou menor. Isso não quer dizer que ele não seja um projeto. Mas para eu ter um projeto, então, eu preciso ter objetivos, eu preciso atingir um resultado. Eu não posso simplesmente fazer as coisas por fazer, né? Eu preciso ter um planejamento. Então, por exemplo, com que força que eu vou tacar a caneta? Eu quero machucar, faz de conta que é um cachorro, por exemplo. Eu quero machucar o cachorro? Não. Eu só quero espantar o cachorro. Então, eu estou planejando antes a força que eu vou aplicar, né? Então, eu estou dando um exemplo bem simples, só para vocês entenderem que os projetos eles têm características que são muito específicas, né? E eu vi, por exemplo, no edital de vocês, do concurso, e assim como nos editais de quase todos os distritos, no edital nacional, que vocês fizeram uma diferenciação entre projetos e ações. O que são ações, geralmente, assim? São coisas que eu faço, mas que eu faço assim, sabe, do nada. Ah, vamos fazer isso aqui. Ah, hoje a gente acordou, bom dia, sol. Hoje a gente vai fazer uma reunião do Interact. Lá no meio da reunião, eu vou fazer uma dinâmica. Isso não é um projeto, entende? Por mais que lá naquele momento a dinâmica ela tenha tido um resultado e tudo mais, eu não estabeleci um planejamento antes, eu não estipulei quem que ia ser a equipe que ia coordenar a dinâmica, eu não falei quais seriam as etapas da dinâmica, o que que eu espero obter com aquela dinâmica, né, que são os meus objetivos. Então, assim, isso é uma ação, entende? Eu vou fazer alguma coisa, mas não necessariamente seria um projeto. Então, um projeto ele tem algumas etapas
que envolve ali motivação, quais são os objetivos. Motivação, vamos tentar traduzir para a realidade de vocês de um concurso. Motivação, quando a gente está falando de projetos, né? Motivação, no seu sentido amplo, significa motivo para a ação, o que que me leva a fazer aquilo. Quando eu estou falando de projetos no Interact, entendam motivação como embasar o seu projeto numa necessidade real. Então, quase sempre vai vir uma pergunta assim nos editais. Esse projeto foi embasado em uma necessidade da comunidade, né? Então eu preciso saber se tinha motivo para eu poder fazer aquilo ali. A minha comunidade precisa daquilo, né? E aí eu estou falando de um projeto de comunidades. Vamos pensar num projeto de internos também. Eu faço, às vezes, projeto de internos, por quê? Ah, poxa, Lara, eu faço projetos internos quando eu percebo que meu clube está muito desmotivado. Eu faço projetos internos quando eu estou com pouco associado. Então, qual que é meu objetivo? Atrair mais associados. Qual que é meu resultado? Mais pessoas estão entrando no Interact. Então, eu tenho um motivo para aquilo, né? O motivo, ele precisa ser embasado em uma necessidade real. Se não tem motivo para fazer, vocês acham que eu devo fazer? Porque lembra, o projeto, né, demanda planejamento, energia. Não tem motivo, às vezes, para eu fazer as coisas. Não existe uma necessidade. Para que que eu vou fazer, gente? Né? Para que que eu vou investir tempo e energia e, né, às vezes, dinheiro numa coisa que não é necessária? Então, deixa eu dar um outro exemplo agora. A gente está vivendo uma catástrofe no Rio Grande do Sul, né? Bem pertinho de vocês, assim, né? Um estado vizinho, que é o Rio Grande do Sul. E, poxa, tem uma necessidade gritante ali da gente arrecadar coisas e mandar para o Rio Grande do Sul. Tem uma necessidade gritante, às vezes, do próprio Estado se mobilizar e prestar suporte às vítimas dessas enchentes, né? Então, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso é baseado numa necessidade real da comunidade. Nem sempre a necessidade da comunidade ela vai estar explícita. Igual eu ligo a televisão, eu vejo lá a enchente, a chuva no Rio Grande do Sul. Às vezes eu vou precisar pesquisar isso. Às vezes a própria comunidade vai me falar qual que é a necessidade dela. Quantas vezes algumas instituições já procuraram vocês do Interact e falaram assim, nossa, por exemplo, um asilo. Lá no asilo a gente está com muita carência de fraldas e etc. A própria comunidade, às vezes, vai te falar o que que ela precisa, né? Então, eu não preciso estar ali vendo na televisão e tudo mais. Eu posso procurar e ser procurado. E a partir disso eu monto meus objetivos. Eu vou montar, vou estipular uma equipe. Quem que vai fazer essas coisas? Quem que vai organizar o projeto? Quem que vai atrair patrocinador? Quem que vai conversar com a comunidade? Quem que vai divulgar nas nossas redes sociais o que a gente está fazendo? A gente também precisa ter recurso para fazer um projeto. Recurso pode ser dividido em várias abinhas. Então, imagina que eu estou fazendo um parêntese aqui. Quando eu falo de recursos, eu posso estar falando, por exemplo, de recursos humanos. Quem são as pessoas? Que é a equipe. Eu posso estar falando de recursos materiais. Da onde que vai sair o dinheiro? Eu posso estar falando de recursos como bens e serviços. Eu vou doar alguma coisa que não é dinheiro? Como que eu arrecado isso? Né? Então, recurso é uma gama muito grande de coisas ali. O que que eu preciso para fazer isso aqui dar certo? Às vezes eu não preciso de dinheiro, mas eu preciso de gente. Então, vou dar um exemplo. Meu clube tem um projeto que a gente dá aulas para pessoas com deficiência. Depois eu vou falar dele no final. Poxa, eu não preciso de dinheiro para fazer esse projeto, mas eu preciso de professor. Então, a demanda por recursos humanos é muito grande. Eu preciso ter professores capacitados. Eu preciso ter professores que saibam lidar com pessoas com deficiência. Não é fácil de achar. Se fosse dinheiro, talvez fosse mais fácil, né? Então, a gente às vezes tem a sensação de que recurso é só dinheiro, e recurso tem outras coisas que envolvem ali. Eu vou ter um processo de execução, então dentro da execução eu tenho esse planinho aqui também, que é um PDCA que chama. Eu vou planejar, vou fazer, vou conferir se deu certo, né? Vou checar ali, vou fazer as coisas e eu vivo fazendo isso. Eu planejo, faço, confiro, deu certo, não deu certo, e eu vou adaptando o meu projeto. Quantas vezes a gente já começou a fazer um projeto, viu que não ia dar certo e a gente precisou reformular. Olha, isso aqui não deu, não foi muito legal. Vamos tentar fazer de outro jeito, beleza? E eu vou precisar avaliar tanto os resultados quanto o impacto que o meu projeto gera. Eu, Lara, eu falei para vocês que eu estudo administração pública, né?
Na administração pública, principalmente quando a gente fala de políticas públicas, existe um negócio chamado modelo lógico. No modelo lógico, eu tenho resultados e impactos em cadeias diferentes. Assim. O que que isso quer dizer? Que o resultado e o impacto não são a mesma coisa, né? O resultado é o que eu quantifico ali, às vezes. Por exemplo, eu doei 3 toneladas de alimento lá para o Rio Grande do Sul. Qual que é o impacto que isso causa? Quantas famílias eu consegui atender com 3 toneladas? Então, vocês conseguem entender a diferença? Quando eu falo do impacto, eu falo de algo mais global. Quando vocês estiverem apresentando, por que eu estou falando isso? Porque quando vocês estiverem apresentando os projetos, vocês precisam diferenciar isso. Vocês precisam falar esse tipo de coisa, porque isso agrega valor à sua apresentação. Se eu chego lá e só falo assim, por exemplo, eu construí, aqui, vou dar um exemplo, eu lembro que teve um projeto, eu não lembro de qual distrito foi, que era um projeto de meio ambiente que o pessoal arrecadou lixo, lixo eletrônico, tá? Que é algo muito comum para os projetos de meio ambiente. Aí a galera coloca assim, poxa, a gente colocou uma caçamba de arrecadação na praça pública, arrecadamos 1 tonelada de lixo eletrônico. Isso é o resultado, beleza. Qual que é o impacto que isso gera sobre o meio ambiente? E aí se fosse eu apresentando o projeto, eu ia falar que eu arrecadei 1 tonelada, mas eu ia chamar a atenção dos avaliadores, por exemplo, de que 1 tonelada de lixo eletrônico demoraria tipo X séculos para poder se decompor. Então, eu gerei um impacto no meio ambiente que vai se alternar por, sei lá, 3, 4, 5 gerações. Vocês conseguem perceber a diferença de agregar valor quando eu falo isso? Então, para quem está ouvindo, é muito mais interessante ouvir o impacto que isso causa, principalmente a longo prazo, do que escutar só os resultados que vocês tiveram. Então, por exemplo, quando vocês falam assim para mim, num projeto de internos, eu sou avaliadora, eu já avaliei muitos concursos. E a galera fala assim: ah, a gente aumentou nosso quadro associativo em 30%. Beleza, eu consigo aumentar meu quadro associativo em 30% em um ano. Qual que é o impacto que isso gera para o clube? Vocês fizeram mais projetos por causa disso, entende? Porque a gente aumentou em 30% nosso quadro associativo, a gente fez nesse ano, por exemplo, muito mais projetos. Nossos projetos foram muito mais direcionados para a comunidade. Então, eu preciso saber como que os resultados vão influenciar a longo prazo nas coisas que vocês fazem, tá? Então, se eu pudesse deixar uma dica para vocês que faz toda a diferença, essa é a primeira. Vocês precisam destacar, para além dos resultados, qual que é o impacto que o projeto de vocês está gerando dentro da categoria que vocês estão tentando concorrer, né? Vamos falar mais disso depois. Mas a gente está vendo aqui, I see how this is going on, né? Então, eu estou vendo aí, mais ou menos, o que está acontecendo aqui, Lara? Cheguei e mandei meus projetos. De uma forma geral, a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu estou participando de um CDP é conhecer o edital. Então, quando a Eduarda falou assim, Lara, você pode apresentar para a gente e tal, eu falei assim, me manda o edital do concurso. Porque, tipo, se eu não conheço o edital, eu não sei o que que eu tenho que falar, eu não sei o que que eu tenho que fazer. Então, quem vai apresentar? E no mínimo, tá? Você não precisa decorar, mas no mínimo não leu o edital, poxa, você vai sair com uma desvantagem, assim, gigantesca. Vocês precisam ler, né? E aí lá tinha, por exemplo, as etapas, vocês já passaram dessa fase, que é a classificatória, né? Escrever, papapá. Semifinal, no caso de vocês, não foi banner, né? Foi online a semifinal. Mas eu coloquei aqui, eu quis deixar a parte de banner, porque tem algumas dicas legais dos banners que vocês podem usar. E, de uma forma geral, no concurso nacional tem banner, né? Então, eu quis deixar aqui, porque como vai ficar gravado, eu mandei essa apresentação também para os meninos, depois vocês podem puxar dicas de banner que eu acho legal. E a fase final, que é a fase que vocês vão viver agora muito em breve, que é a fase de slide, né? E aí, isso aqui é o que está acontecendo, né? What's going on? Eu preciso saber quais são os critérios de avaliação. Poxa, não tem como eu apresentar se eu não sei quais são os critérios de avaliação. Imagina que, deixa eu dar um exemplo, né? Eu gosto muito de exemplos, hoje a gente vai ter vários. Eu trabalho lá no INSS. E aí vai chegar um segurado, né, uma pessoa para me atender lá. A primeira coisa que a pessoa chega, que eu pergunto é, como que é seu nome? Né? Eu preciso saber com quem que eu estou falando.
Então é tipo isso aqui, é o edital. Como que é seu nome? Aí a pessoa fala assim, eu sou o fulano. Eu vou perguntar assim, ele está sendo atendido por mim. Eu falar assim, qual que é o número do seu benefício aqui no INSS? Qual que é seu CPF? Eu preciso descobrir quem que ele é. Então eu preciso criar ali um entendimento sobre como que eu vou estabelecer essa conversa. E estabelecer conversas tem a ver com os critérios de avaliação. Então, eu vou falar bem breve aqui dessa parte de banner, mas é só para vocês pegarem algumas dicas, né? Que valem para os slides também. Lá nos slides eu vou repetir. A primeira dica, né? Isso aqui eu nem vou falar, que é atentar ao tamanho, papapá, mas se atentem às logos. Quando vocês vão montar os slides, repara o meu slide, por exemplo, né? Ele não é assim, por livre e espontânea vontade do Canvas, não. Ele é pensado propositalmente. Então, por exemplo, eu coloquei a logo do Interact aqui. Eu estou num fundo azul. Imagina se eu colocasse a logo do Interact azul. Vocês iam conseguir ver? Não. Então, poxa, eu preciso colocar ela branca. Né? Tem uma aqui que estava azul também, que é do Rotary, olha lá. Eu coloquei branco e amarelo para dar contraste. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é que quando eu vou montar os slides, além do conteúdo, ele precisa ser visualmente agradável. Né? Eu preciso olhar e falar assim, poxa, isso é legal de ver. Porque senão eu nem vou querer olhar. E aí, para mim, que sou avaliadora, quando eu olho e eu não consigo ler, por exemplo, a letra está muito pequena, eu já perco o interesse. Aí eu paro de prestar atenção no que a pessoa está falando. E aí, com certeza, se eu não estou prestando atenção, a nota vai ser pior. Então, quem acha que não tem correlação fazer um slide bonito? Ele precisa ser só bonito lá? Não, ele precisa ser bonito e ter conteúdo. Mas se você não fizer bonito, eu não vou prestar atenção. Então, assim, a primeira coisa que a gente vê é o slide. Eu não conheço o projeto, eu não li ele escrito. Eu vou estar lá e eu vou avaliar, entendeu? O que você está falando. Então, você precisa falar. Né? Então, não use cores que não destaquem as letras. Isso vale tanto para o banner quanto para a apresentação de vocês. Se eu estou colocando um negócio azul, eu não posso colocar aqui uma letra preta, porque não vai dar para ler. Eu preciso dar contraste, tá bom? Então, dê contraste nas coisas. Seja visual, né? Você pode usar infográficos, fotos, para destacar o seu ponto de vista. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei vários infográficos, né? Tipo, na verdade, são figuras para poder tentar destacar as coisas que eu vou falar. Saiba quem são os seus avaliadores, né? Fale do projeto sem precisar ler o texto. Então, assim, quem que vai avaliar o projeto, por exemplo? Quando você chegar lá, quem vai avaliar os projetos? É o pessoal do Rotary? É o pessoal do Interact ou do Rotaract? Porque a depender de quem está te avaliando, você vai ter que usar expressões diferentes. Imagina que a minha banca de avaliadores só tem pessoas que são fora do Rotary. Se eu chego lá e falo assim, eu fiz um projeto de DQA. Poxa, a pessoa não sabe o que é DQA, filho. Ela não é do Rotary. Entendeu? Então você vai falar assim: o nosso projeto de desenvolvimento quadro associativo, então eu não vou usar sigla. Eu faço isso quando eu conheço, então eu preciso conhecer quem está me avaliando. É um pessoal que é do Rotary, então eu posso falar daqui? Posso. É um pessoal do Rotaract, às vezes eu vou usar expressões que o pessoal do Rotaract consegue entender. Então, assim, tenham atenção com isso. Isso é importante, né? Quem que está te avaliando ali? Então, eu vou falar do projeto pensando no público que eu estou avaliando. Vou dar um exemplo para vocês. Meus pais entraram no Rotary antes de saber. Será? Então, vou até repetir, que voltou a gravação. No one has to know. Tipo, ninguém precisa ficar sabendo. Será? Lembra, eu estou tentando explicar para as pessoas um projeto que eu fiz, que ele está aqui na minha cabeça, eu participei, meu clube participou. A pessoa que eu estou tentando explicar não participou. Ela não sabe o que é. Ela nunca viu. Ela não entrou por livre e espontânea vontade no seu Instagram e viu as fotos do projeto. Então, se você não explicar, ela não vai saber. Eu preciso falar. Eu preciso explicar as coisas. Esse é o momento que eu tenho para poder ser o mais transparente possível. Então, se você quiser treinar antes, treina com alguém da sua família, sei lá, um amigo que não sabe nada de projeto do Interact, não sabe nada. Aí você fala assim: você conseguiu entender o que eu falei? Se a pessoa conseguiu entender, poxa, você tá bem, entendeu? Você tá conseguindo explicar direito. Agora você fala assim: eu não entendi essa parte.
Eu via que o pessoal, eu vou falar do meu Interact, né? Eu sou conselheira do Interact BH Leste. A galera do nosso Interact, eles só treinavam entre eles. Eles sabem o que que fala no projeto. Então, tipo assim, não dá para treinar com o pessoal do seu clube, entendeu? Treina com sua mãe, seu pai, com um irmão, com alguém que não sabe o que que é. Porque se você treinar com a galera do seu clube, com certeza ele vai falar que tá bom. Porque ele já sabe aquilo ali, ele tá entendendo o que você tá falando. Então, as pessoas precisam entender, tá bom? É, traga insights sobre o projeto que só você sabe. Eu vou repetir isso aqui depois, lá quando a gente for falar de slides, mas é no sentido de que, poxa, você não vai conseguir colocar tudo no slide. Então, chama atenção, às vezes, para coisas que você sabe. Por exemplo, se você participou do projeto que você está apresentando, nem sempre eu participei dos projetos que eu apresentei, né? Mas às vezes tem alguém que fala assim: ah, esse fulano aqui é muito bom, eu sei que foi o escolhido, sei que vai apresentar. Poxa, mas eu nem era do clube nessa época, né? Tem isso, assim, acontece. Mas se você participou, traz a sua experiência pessoal, né? Depois a gente vai falar sobre storytelling. Tem um slide ali sobre storytelling, que é tipo, fala da sua experiência, o que que você viveu nesse projeto? Eu avaliei um projeto ano passado, esse ano na Comic, eu acho que era até do distrito de vocês, e a menina falou assim, eu nem lembro direito o que que era, mas eu lembro que ela falou assim, foi uma experiência muito legal para mim, eu nunca tinha vivido um projeto dessa forma. Poxa, isso é legal, sabe? Você traz a sua visão do universo ali. Eu nunca tinha vivido isso dessa forma. Então, assim, a vivência de vocês é importante. E eu já falei dessa parte, né? Eu posso estar tentando sempre correlacionar causa e efeito, principalmente quando eu estou falando de objetivos e resultados, e quando eu estou falando de resultados e do impacto que ele causa. Então, o que que é causa e efeito? Olha, vamos imaginar que a gente fez um projeto de montar uma sala de informática, ok? Um dos grandes objetivos do projeto era conseguir computadores. O que que é causa e efeito? Para conseguir 10 computadores, eu ia ter que despender muitos recursos financeiros. Então, eu consegui um parceiro que fez uma doação para mim de 5 computadores, causa e efeito. E isso permitiu que a gente reduzisse o valor global do projeto em 50%. Vocês conseguem entender? Então, eu não preciso só falar assim, eu tive um parceiro que me doou 5 computadores. Eu preciso estabelecer uma correlação entre o que que é difícil para mim, né? Qual que era a causa ali, o que que eu precisava atuar, qual que era o meu objetivo? Ter 10 computadores. O que que o meu parceiro fez? Me deu 5. Então, qual que é o efeito que isso causa? Isso reduziu 50% do custo do projeto. Os avaliadores, de uma forma geral, eles conseguem entender isso, eles conseguem perceber. Mas se você fala, isso faz muita diferença. Entende? Então é importante que vocês falem. Tá vendo aqui? No one has to know. Será? Eu preciso falar as coisas. Eu preciso criar essas correlações de causa e efeito. Eu fiz isso porque isso me gerava tal coisa. Esse parceiro que eu consegui para o projeto foi importante porque isso reduziu os custos do projeto, ou isso viabilizou que o projeto acontecesse. Sem ele, o projeto não teria dado certo. Então, assim, eu preciso estabelecer essas correlações, tá bom? Agora vamos lá. In the middle of the night, né? Então, quais são os sonhos aí? Acordei na final, e agora? Imagina que vai sair o resultado. Sexta-feira sai o resultado do CDP. Poxa, classificamos, né? O RD de vocês falou para mim que não ia soltar o resultado antes do treinamento para mais pessoas participarem. Então, assim, imagina que saiu o resultado. E imagina, vocês vão apresentar os projetos na ADIC, né? É na ADIC mesmo. Pô, eu não sei que dia que é a ADIC, mas imagina que a ADIC seja numa sexta-feira e saiu o resultado do CDP sabe, uma semana antes. Pelo edital, vocês têm 7 dias de antecedência para mandar os slides. E o que é bom, eu nunca tinha visto isso no edital, né? Então eu achei legal. Por quê? Porque evita isso aqui para o pessoal fazer as coisas em cima da hora. É igual lá no concurso nacional de projetos. O que que acontece? Primeiro tem o banner. Então imagina que o banner é tipo na sexta. Aí o CNP começa no sábado. A galera deixa para montar a apresentação de sexta para sábado. Na espera, tipo assim, eu não sei se meu banner vai passar.
você tem que ir pensando, vai passar, já tem que levar o trem pronto, né? Bem coisa de mineiro, tem que levar o trem pronto. Não deixa para a última hora, porque senão você não acha as fotos que você queria, você não consegue fazer bem feito, né? Uma coisa que eu reparei no distrito, teve um distrito, se eu não me engano, foi o distrito 4660 do Rio Grande do Sul. Eu não lembro se foi o caso de vocês também. Eles levaram todas as apresentações do distrito padronizadas, tinham o mesmo modelo de slide. Eu vou dar a minha opinião sobre isso. Pode ser muito bom ou pode ser um tiro no pé, porque se o modelo de slide que montou ficou ruim, todo mundo vai ficar ruim. Então, assim, se vocês perguntarem para mim se eu gosto, a resposta é não. Eu não gosto. Eu, Lara, não gosto de modelo padrão por conta disso. Então, se o clube de vocês quiser fazer um modelo padrão e todos os projetos que vocês vão apresentar vai seguir o mesmo modelo, vocês têm que ter certeza, mais que absoluta, de que aquele modelo tá bom. Porque se ele tiver ruim, todos os projetos vão ficar ruins. Entenderam por que que eu não gosto? Então, tipo assim, e tem a questão do gosto do apresentador. Tem apresentador, desculpa, gosto do avaliador. Tem avaliador que gosta mais de uma coisa, tem avaliador que gosta mais de outra. Teve um distrito que levou as apresentações padrão e a letra ficou ruim. De todos, eu descontei ponto. Foi o de vocês? Que eu mandei escrito isso. Não foi, né? Foi do 4660, tenho quase certeza absoluta. De todos os projetos, eu descontei ponto. Por quê? Porque eles fizeram tudo em caixa alta. Sabe o que é caixa alta? Quando você aperta caps lock e vai escrevendo tudo em caixa alta. É terrível. Não escreve em caixa alta. Para quem está lendo, é horrível de ler. Parece que você está gritando com a pessoa. Entendeu? Então, assim, de todos, sem exceção, e o pior era padronizado, o distrito inteiro levou o mês, foi tudo caixa alta, todos eu descontei ponto. Foi péssimo, assim, para eles. Eles perderam para vocês na categoria distrital, inclusive, foi por causa disso que eles perderam. Não foi nem pelas notas do projeto, foi por causa do slide da apresentação, que estava tudo em caixa alta, e eu descontei ponto de todos. Sabe? E eu escrevi, não usa caixa alta. É péssimo, gente, não usa. Vocês nunca vão ver, nada meu nunca vem escrito em caixa alta, entendeu? Porque é muito ruim de ler. É muito ruim de ler, assim. Então, a primeira dica é, coordena a final. E agora? Não deixa para fazer sua apresentação em cima da hora. Não vai dar tempo. Que aí você vai querer puxar a foto, não sei o quê. Vocês acabam colocando coisa tipo, que fica ruim, entendeu? Então faz antes, se atentem ao prazo aí para poder mandar as apresentações dentro do prazo de antecedência. Na hora de apresentar, use uma roupa apropriada. O que que é uma roupa apropriada, na minha opinião? Por exemplo, 4640, o distrito do chapéu. É legal ir de chapéu? É tradição de vocês, tipo assim, é uma tradição do distrito. Tem problema, Lara, eu ir apresentar o projeto de chapéu? Tem problema nenhum. Só que o chapéu, ele não pode tampar seu rosto. Então, se eu não consigo olhar para você, se eu não consigo ver seus olhos, por exemplo, a emoção que você passa, o chapéu vai te atrapalhar. Você vai perder ponto. Entendeu? Então, assim, só tenha cuidado com esse tipo de coisa. Né? Então, assim, você pode usar o chapéu, mas garante que o chapéu não vai tampar a sua expressão facial, por exemplo. Né? E uma coisa é usar chapéu, outra coisa é usar boné. Eu não recomendaria usar boné, por exemplo. Né? Mesmo que seja um boné do Interact. Então, o chapéu é uma tradição. Tradições são ok, entendeu? Agora, bonés, coisas assim, tira o foco de quem está avaliando. O que é uma roupa apropriada para uma final? Eu acho que para menino, por exemplo, calça jeans, camisa. Para menino também, calça jeans. Eu, por exemplo, quando eu fui apresentar os projetos do CD, no CDP aqui quando eu já apresentava do meu clube, eu usava calça jeans, camiseta do clube e tênis, mesmo nas finais, assim. É ok. Agora, se fosse para o concurso nacional, eu ia falar assim, use uma roupa social, né? Alguma coisa nesse sentido. Não precisa ir de terno e gravata, não é concurso de oratória, né? Mas assim, tem atenção com essa questão da roupa, só para não ficar muito despojada, assim. Às vezes, por exemplo, ir de bermuda, nada que vai tirar o foco do que você está falando. Eu não posso prestar mais atenção na sua roupa do que em você. É só nesse sentido, entendeu?
Então, assim, não tem problema. Tinha um menino, eu acho que é do distrito de vocês, que ele é a cara do Up Altas Aventuras. Ele tava de chapéu e com um colete. É do distrito de vocês. Eu sabia. Tava lindo ele. Nossa, achei, assim, uma maravilha. Super combinando tipo, é cultural, entendeu? Então, é legal. Eu achei muito legal. Então, assim, super recomendo, às vezes. Se vocês têm essa tradição cultural, mantenha a cultura de vocês, né? Mas só tenha atenção com isso, principalmente num edital de CDP, que tem quesitos de oratória, né? Se a gente está falando de oratória, é a questão da expressão facial é importante. Então, só toma cuidado com isso, né? Às vezes o chapéu não tampar o rosto. É importante vocês testarem o microfone antes de falar e usarem bem o palco. O que que é isso? O slide, às vezes, pensa assim, ó, a tela ela vai ser grande e ela vai estar atrás de mim ou ela vai estar do meu lado. Então, se ela for grande em cima, eu posso ficar na frente? Posso, porque os jurados vão conseguir, os avaliadores vão conseguir ler. Mas, se a tela está do meu lado, por exemplo, se eu passar na frente, eles não conseguem ver os slides. Então, eu tenho que ficar do lado. E aí eu posso alternar o uso do meu espaço, entendeu? Então, estou dando umas dicas espaciais para vocês, porque isso faz muita diferença. A forma como eu me posiciono, o jeito que eu falo. Mais para frente eu vou falar mais sobre a parte de oratória. Mas é muito disso, assim, eu preciso utilizar bem daquilo ali, eu preciso estar confortável. Então, testa antes o microfone, fala num tom de voz que não seja muito monótono, né? Então, por exemplo, hoje aqui, várias vezes eu alternei o tom da minha voz. Eu falei, quando eu fui falar da caixa alta, por exemplo, eu falei, não usa caixa alta, para vocês prestarem atenção. Então, eu preciso alternar o tom da minha voz, senão fica monótono e as pessoas param de prestar atenção. Não faça slides muito cheios, você não precisa ler, né? Então, não precisa ter aqueles slides. Todos os meus slides, por exemplo, eu gosto de usar tópicos, esses pontinhos aqui. Nunca tem slide com texto corrido. Por exemplo, qual que é a justificativa do projeto? Aí você pega um parágrafo de 7 linhas, dá Ctrl+C, Ctrl+V do que vocês escreveram para mandar e põe no slide. Não é isso. Slide não é Ctrl+C, Ctrl+V do projeto que vocês escreveram, ok? Você tem que pensar nos slides. Então, lê o parágrafo e coloca ele em tópicos, porque para quem está assistindo é melhor. Saiba exatamente que tipo de recurso você vai passar. Por que que eu coloquei isso? Pô, essa é a dica mais valiosa da vida, assim. Se você vai passar um vídeo, testa antes o áudio do vídeo. Porque quando você passar seu slide e não sair o áudio, não vai dar tempo, você não vai. E aí criou-se uma expectativa de que ia ter um vídeo, você não vai conseguir disfarçar, e aí, poxa, sua nota vai ser ruim. Entendeu? Então, testa antes. Se você vai passar vídeo, principalmente vídeo, testa o áudio. Não dá para entrar só o vídeo e não sair o som. É péssimo quando isso acontece. Então, por exemplo, aqui é uma apresentação online. Se eu fosse passar um vídeo, tem um botão aqui no Zoom antes que eu tenho que clicar e falar assim, compartilhar som. Senão, vocês não iriam conseguir ouvir o vídeo, o som do vídeo, entendeu? Então, esse tipo de coisa eu preciso conferir lá na hora também. Então, pede para testar, né? Passa um vídeo lá rapidinho. Ah, o áudio está ok. Volta, vou começar minha apresentação agora. Vocês podem testar as coisas. Isso não é contra o regulamento, não, entendeu? Desde que você faça antes de começar a sua apresentação, por causa da questão do tempo, né? E aí, já entrando nessa questão, é melhor, é melhor não passar todos os benditos dos slides que você tem do que estourar o tempo. Então, controla o seu tempo, né? Eu não sei se vocês vão ter cronômetro lá para poder olhar. Então, eu não sei se durante a apresentação, né, a Dudu fez assim para mim. Então, vai ter, porque tem lugares, tem concursos que está sendo cronometrado, mas eu não consigo ver o cronômetro. Se você consegue ver, você sabe, por exemplo, faz conta que esse aqui tem mais 3 slides para frente depois desse. Imagina que seja isso. E eu vi lá que está chegando no meu limite do tempo. Eu nem vou passar. Eu vou parar aqui e vou encerrar minha apresentação. Não fica fazendo isso, ó. É muito feio. Obrigada. Aí você chega no slide de agradecimento e agradece. Não faz isso. É melhor você acabar sua apresentação. Acaba no slide que você está. Se você vê que você vai passar do tempo, acaba. Sabe por quê? Porque perde muito ponto. Passar do tempo perde muito ponto. Se você passar do tempo, é a diferença entre você ganhar e perder. Entendeu? Então, assim, eu não quero que vocês sejam competitivos. O objetivo de um concurso distrital de projetos não é
não é ganhar. Não é esse. Eu falo muito isso com os meninos do meu Interact. Eles acham que ir para o CDP é para eles ganharem. Poxa, a gente vai ganhar e tal. Não é. O objetivo de um concurso distrital de projetos é trocar ideias, é compartilhar conhecimento, é trazer novas perspectivas de projetos para lugares diferentes. Falar assim, poxa, esse projeto que deu muito legal nessa cidade, eu posso fazer na minha também. Esse é o objetivo. Mas, querendo ou não, você está no concurso. Se você tem a opção de falar assim, eu posso encerrar aqui, né? Em relação à questão do tempo, encerre, tá? É melhor encerrar do que seguir e passar do tempo. E aí, por último, a dica de ouro, né? Na parte do banner, tem agora. Sempre, sempre, em todas as hipóteses, responda às perguntas. O que são as perguntas? São os critérios de avaliação que estão lá no edital, né? Então, primeira vez que eu fui apresentar um projeto no concurso nacional, tinha uma pergunta da categoria comunidades lá que era assim: esse projeto envolve a comunidade de forma que agrega, tipo, eu não lembro direito como que era, tem muitos anos, mas era mais ou menos assim: esse projeto agrega valor para a comunidade? Quando eu fui terminar essa era a última pergunta que os avaliadores tinham, que os jurados tinham que avaliar. Quando eu fui terminar a minha apresentação, eu sabia que eles iam estar lá terminando também a avaliação deles, que a gente vai fazendo no mesmo ritmo. Geralmente, os avaliadores não deixam para dar as notas depois que termina o projeto. A gente vai dando ao longo e aí uma outra nota a gente altera depois que você termina. Então, o que que eu fiz, por exemplo? Eu cheguei lá e falei assim: eu imagino que nesse momento vocês devem estar se perguntando se esse projeto agrega valor à comunidade. E a resposta é sim. E aí eu vou explicar por quê, que era o impacto que o projeto ia causar. Então eu respondi a pergunta, eu li a pergunta para eles. E eu vi que a cara deles comia assim: como que ela sabe? É claro que eu sei, gente, eu li o edital, poxa. Eu preciso saber. Entendeu? Então, não estou falando que vocês têm que ficar repetindo as perguntas, não, tá? Isso é uma estratégia. Mas vocês precisam saber quais elas são. E, inclusive, vocês podem usar os mesmos termos que estão lá na pergunta. Porque aí, quando ele escuta, ele vai falar assim: ah, lá tem escrito assim, sustentabilidade. Ah, ela falou de sustentabilidade, eu lembro que ela falou disso. A nota vai ser melhor. É quase que inconsciente. Se você fala as palavras que a pessoa quer ouvir, é óbvio que ela vai ficar com aquilo na cabeça. É igual eu chegar aqui para vocês hoje e falar assim: não pense em elefante. Qual que é a primeira coisa que você vai pensar? Elefante. Assim, não tem jeito. Por quê? Porque eu te falei para você não pensar em elefante. Automaticamente o seu cérebro vai lá, a sinapse do seu neurônio libera lá um hormôniozinho que estimula a sua célula, fala assim: elefante. Como que é um elefante? Aí que é grande, tem orelha grande. Entende? É automático. Então, se vocês sabem usar as palavras certas, que é responder às perguntas, pode ter certeza que isso faz muita diferença para quem está avaliando. E aí vamos treinar depois um pouco disso, né? Vamos só recapitular aqui. Eu falei o que fazer primeiro, para vocês ficarem bem fixos na cabeça o que fazer, ok? Eu vou falar o que não fazer depois. Mas assim, não fica com a negativa na cabeça, né? Fica com o positivo, é aquilo que vocês têm que fazer. O que que eu não posso fazer? Presumir que as pessoas conseguem entender o seu projeto, que é aquilo que eu falei. Treina com alguém que não é do Interact, não é do seu clube, que não sabe nada do projeto que você fez. Porque quando eu presumo, eu deixo de falar umas partes, entendeu? Porque eu tenho tempo, eu preciso ser rápido e tudo mais. Então, não treine com alguém tipo assim, que conhece o projeto. Presuma que as pessoas não conhecem, que elas não sabem, que elas nunca viram. Né? Ah, meu projeto é da polio. Explica o que é a polio. Nem que seja assim, uma frase de 5 segundos. A polio é a paralisia infantil, aquela doença, né, que deixa muitas sequelas e tudo mais. Pronto, já expliquei. Mas não presume que as pessoas sabem, ok? Outra coisa que é muito ruim, né? Não prestar atenção no tempo. Então, fica ali de olho no tempo. Quanto tempo eu gasto? Acho que eu até pulei essa parte. É 1 minuto aqui, ó.
O tempo máximo que você vai falar cada slide é no máximo 1 minuto, assim. Não fica falando o mesmo slide muito tempo, senão você vai se perder na sua apresentação. Uma coisa que é muito importante também, né? E assim, eu percebo que às vezes na apresentação oral o pessoal esquece um pouco disso. É não deixar claro qual que é a categoria do seu projeto. Então, às vezes, você não escreve isso no slide, né? Não escreve qual que é a categoria. E eu não tenho bola de cristal para saber. Porque tem projeto, por exemplo, quer ver? Vou dar um super exemplo, assim. Tem uma galera que acha que projeto de finanças também enquadra na categoria internos, por exemplo. Aí a gente fez aqui uma festa. Poxa, a festa teve efeito sobre o clube, sabe? Além do dinheiro, melhorou o clima do clube. Por causa da festa que a gente fez, aumentou o número de associados, que a gente ficou mais conhecido na cidade. Festa não é projeto internos. Se está concorrendo na categoria finanças, gente, fala, é finanças. Se atentem aos critérios de finanças. Não fica falando que a festa, sei lá, atraiu mais associados. Poxa, não é isso que o jurado quer saber. Se é uma da categoria de finanças, eu vou falar especificamente sobre finanças. Para que eu fiz esse projeto de finanças? Aí eu precisava arrecadar dinheiro para tal coisa. Lembra lá? Qual que é a necessidade? Qual que é o motivo da ação? Qual que é a motivação? Precisava arrecadar dinheiro para isso. Por isso que eu fiz. Qual que era o meu objetivo? Eu precisava arrecadar R$ 3.000, porque eu queria comprar 2 computadores para uma escola pública aqui da nossa cidade. E aí eu precisava arrecadar R$ 3.000 que a gente tinha feito o orçamento. Foi por isso que a gente fez. O objetivo específico era arrecadar R$ 3.000. Para arrecadar R$ 3.000 num festival de sorvete, a gente precisava vender pelo menos 150 ingressos. Lembra lá, causa e efeito. Eu estou correlacionando o objetivo, o tempo inteiro é isso. Esse é um projeto de finanças, né? Então fala, a categoria do meu projeto é essa. Porque se não ficar muito claro, é difícil às vezes avaliar, tá bom? Essa é uma dica muito importante, assim. Às vezes o pessoal esquece que contar um projeto é contar uma história. Então eles deixam de contar uma história. Você tem que ser profissional. Em que sentido? Poxa, eu preciso apresentar os dados, né? Lembra lá? O que é projeto? O planejamento foi assim, a necessidade era essa, os objetivos eram esse é o nosso resultado, esse é o nosso impacto. Mas também precisa ser divertido, né? Eu lembro nitidamente no último concurso nacional que teve uma menina de São Paulo que, poxa, a apresentação dela foi super engraçada, assim, sabe? Ela falava umas coisas muito engraçadas. Era um projeto que era um projeto de internos, e aí ela contava com muito amor, assim, muita paixão sobre o clube dela. E ela fala assim, poxa, a gente tem muito orgulho de ser o nosso clube mesmo, né? Então, assim, precisa ser divertido, né? Mesmo nesse contexto onde às vezes é muito profissional. Então, assim, eu posso fazer uma piada às vezes, Lara, a depender do contexto, pode, assim, eu não recomendo não, mas pode. Mas é legal, né? Às vezes você, tipo, tentar trazer para um lado que dá uma descontraída também, para não ficar um negócio muito rígido. Como que eu posso fazer isso? Eu, Lara, por exemplo, eu gosto de fechar todas as minhas apresentações de projeto com uma frase. Então, por exemplo, eu apresentei um projeto uma vez no CNP que era sobre educação, então eu coloquei uma frase do Paulo Freire. É uma forma de eu dar uma amenizada às vezes. Eu saio daquele contexto ali que eu estou falando só do projeto e eu trago para um contexto de vida, né? Por exemplo, eu gosto muito, tem uma galera tem um pessoal do Nordeste que eles fazem cordel no meio da apresentação. Eu particularmente acho muito legal. Eu acho que é uma forma de você contar uma história, né? E traz essa questão da regionalidade, assim. Então, assim, é bem interessante quando eu consigo fazer isso. E aí, por último, mais uma vez sobre as perguntas, né? É um erro muito comum, é esquecer de correlacionar de forma clara quais são as perguntas do edital. O que que os jurados vão avaliar do seu projeto? Se o projeto pode ser lindo, excelente, nossa, a apresentação ficou linda, tudo certo, mas eu não falei nada com nada, né? O edital, por exemplo, a parte de meio ambiente pergunta lá, sei lá, qual que é o impacto que gera sobre o meio ambiente. E aí eu falei, por exemplo, que o projeto eu arrecadei 2 toneladas de não sei o quê. Tá, qual que é o impacto que gera sobre o meio ambiente? É isso que eu quero saber.
né? Então, eu preciso correlacionar de forma muito clara as perguntas. Então, vamos treinar isso agora. Eu vou treinar isso com vocês ao vivo. Eu não ensaiei antes, né? Então, coloquei aqui umas fotos. Eu vou, para não falar que eu não li, eu li o edital, né? Então, de fato, o edital eu li. Deixa eu só abrir ele aqui para eu poder ir lendo. Peraí. É para poder abrir o edital, eu preciso minimizar a minha tela do Zoom. Ai, só um minuto. Ela está muito grande aqui. Pronto, consegui. Eu fiz alguma coisa errada aqui no meu trem? Aí, beleza. Então, vamos lá. No meu trem, tá vendo? Muito mineira. Meu Deus do céu. Mas esse projeto que vocês estão vendo na tela, eu vou treinar com vocês, como se fosse uma mini apresentação, tá? Esse é um projeto que foi feito pelo Interact Clube BH Leste, que é o clube que eu sou conselheira. Então, peguei aqui uma ficha de avaliação, eu vou ler ela, tá? Eu vou ler uma ficha de avaliação de projetos aqui, critérios de toda comuns a todas as categorias na fase final. Tem uma ficha de oratória e tem uma ficha de projetos. Isso. Então, vamos ler a de projetos primeiro. O Interaction explicou com clareza o projeto apresentado, então estava lá explicando e tal. Lembra? Eu preciso da clareza. No one has to know? Será? Todo mundo precisa saber. O projeto apresenta resultados reais, bem como se apresentava uma necessidade real do projeto. Ou seja, eu precisei falar, eu tenho que falar. Esse projeto foi embasado, eu vou apresentar para vocês, né? Então, pensa aqui. You should see the things we do, né? Então, vocês deveriam ver as coisas que a gente faz. Eu vou tentar explicar para vocês esse projeto aqui. Então, ó, o Interaction explicou com clareza o projeto. O projeto Pet Amigo é um projeto realizado pelo Interact Clube Belo Horizonte Leste na categoria Meio Ambiente. O principal objetivo desse projeto é proporcionar a arrecadação e reciclagem de resíduos plásticos, garrafa PET, só que de uma forma divertida. A gente percebeu que na nossa cidade de Belo Horizonte, especialmente em espaços públicos como praças, parques, tinham muitos resíduos animais. Aqui em BH, o pessoal gosta de passear com seu pet, com seu cachorrinho, mas nem sempre eles estão muito bem educados e deixam o cocô do cachorro lá. Isso é muito ruim, traz doenças, é ruim para as pessoas que estão utilizando aquele espaço. Então, com base nessa necessidade real da comunidade, né, que era uma necessidade vivenciada por grande parte dos nossos associados, a gente entendeu que nós poderíamos estimular a coleta desse material biológico dos animais, fazendo instalação dessas garrafas PET e falando para as pessoas, colocando ali saquinhos de plástico onde elas podem recolher os seus dejetos ali dos seus animais. E aí vocês devem ter percebido, poxa, que o nome do projeto ficou super adequado, né? Pet Amigo. Então, é para o seu pet e é bom para o meio ambiente, porque a gente recicla garrafas PET. Viu aí a questão de ser divertido? Tem que ser divertido. Então, por exemplo, eu expliquei com clareza o projeto. Eu consegui depois, eu não falei aqui dos resultados, mas eu conseguiria falar dos resultados reais, mas eu falei para você que ele foi baseado numa necessidade real. Então, por exemplo, esse material de apoio, se vocês estivessem vendo as fotos, não está tremida, vocês conseguem ver o que eram as garrafas PET, como que elas foram instaladas na praça, né? Então, vai perguntar assim, o material de apoio é agradável? Ele passa as informações necessárias para facilitar o entendimento do projeto? Né? Então, tem isso. Agora, vamos pegar, eu não vou falar da parte de oratória, não, esse é um projeto de meio ambiente. Vamos pegar os critérios específicos da categoria de meio ambiente. O que que eu falaria, por exemplo, sobre esse projeto para a categoria de meio ambiente? Lá vai perguntar assim, ó, o projeto visa oferecer meios para mudanças de hábito de forma a contribuir com a preservação do meio ambiente e disseminar a iniciativa proposta pelo clube? Então, o que que eu ia falar? Vocês podem ver nitidamente que esse é um projeto que perpassa a questão da mudança de hábitos. Por quê? Porque as pessoas já passeiam com seus pets. Às vezes, elas não lembram de levar a sacola. Então, por meio desse projeto, a gente não só está contribuindo com a preservação do meio ambiente, retirando as garrafas PET e dando outra utilidade para elas, como também a gente consegue impactar positivamente o meio ambiente ao não deixar restos de dejetos animais que
causam doenças, que prejudicam, às vezes, até a questão das próprias, desenvolvimento das plantas e etc., daqueles locais públicos, que são locais de fácil acesso de toda a população. Poxa, eu respondi a pergunta, entendeu? O projeto gera impacto significativo no meio ambiente. Eu posso falar, por exemplo, quantas garrafas PET eu instalei, quais os bairros de Belo Horizonte, qual que é o meu alcance em relação a isso. Nesse ponto aqui, eu posso até falar, esse projeto causa um impacto positivo para o nosso clube, inclusive em relação à imagem pública, porque imagina você estar caminhando numa praça, e aí, por exemplo, se eu estivesse falando para pessoas de Belo Horizonte, eu ia citar o nome de uma praça. Eu ia falar assim, imagina se você está caminhando lá na Praça da Liberdade, você está ali entre os prédios tombados do acervo histórico de Minas Gerais e tem o nome do seu clube ali, preso dentro de uma praça. Poxa, isso é muito legal. Isso mostra o comprometimento do jovem hoje com a sociedade que a gente vive, né? De manutenção dos espaços públicos. Então, por isso que é importante eu conhecer quem está me avaliando. Se a gente daqui da minha cidade, por exemplo, eu podia falar isso. Isso gera impacto para ele, sabe por quê? Porque ele já foi na Praça da Liberdade. Não tem uma pessoa de Belo Horizonte que não conhece a Praça da Liberdade. Então, assim, eu consigo estabelecer causa e efeito em absolutamente tudo que eu falo. Eu consigo estabelecer essas correlações, mas eu preciso saber o que está sendo perguntado, né? O que eles vão saber? Na categoria meio ambiente tem um critério lá que é assim: o demonstrativo financeiro do projeto está claro e coerente com a descrição. Se eu não trago aqui na minha apresentação uma tabelinha, por exemplo, mostrando, né, quanto que eu gastei, o que eu gastei para fazer isso aqui? Nada. Mas eu vou colocar lá, ó, arrecadações de garrafa PET. Eu gastei R$ 0, sabe por quê? Porque as garrafas PET foram coletadas pelo clube. Eu estou falando para ele que mesmo que eu não tenha gastado, eu tenho que falar para ele como que isso está sendo organizado ali, entendeu? Então, isso faz diferença. Então, pensem nisso quando vocês forem fazer. Vou dar um exemplo fora do Pet Amigo. Imagina que vocês plantaram árvore e foi a prefeitura que doou a árvore para vocês. Se vocês. Ai, meu projeto eu não tive gasto nenhum. Foi por isso que eu não coloquei aqui o bendito do slide com um demonstrativo financeiro. Poxa, mas pensa assim: se eu tivesse que comprar as árvores, quanto que isso custaria? Custaria R$ 1.000. Então, eu vou colocar lá uma tabela escrita assim: doação de árvores, mais R$ 1.000. É como se eu tivesse recebido uma doação de R$ 1.000, entendeu? Só que lembra lá de recursos? Eu recebi em recursos materiais, eu recebi a planta, eu não recebi o dinheiro. Mas eu preciso falar. Então, eu preciso fazer esse descritivo financeiro, mesmo que eu não tenha tido gastos, ok? Ah, foi, por exemplo, fomos nós que plantamos. Se não tivesse os interactando para plantar as benditas das árvores, vocês não iam ter que pagar alguém para plantar? Quanto que ia custar isso? Coloca isso lá no demonstrativo financeiro. Foi de graça, foi via parceria. Olha, então os gastos para executar um projeto como esse giram em torno de R$ 5.000, mas nós conseguimos fazer parcerias que abonaram esse valor. Por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei logo agora que o objetivo de um concurso distrital de projetos é reproduzir os projetos em outras comunidades. Então, se na minha comunidade eu conseguir tudo isso de graça, talvez na outra eu não consiga. E para ele reproduzir, ele precisa saber quanto que iria custar. Então, mesmo que eu tenha conseguido, é importante que eu coloque isso lá, tá bom? Vamos dar um outro exemplo aqui que a gente já está caminhando para o final. Esse projeto aqui é um projeto de internos. Então, eu vou pegar as perguntas específicas da categoria de internos para a gente tentar responder. O projeto agregou conhecimento rotário e ou profissional aos associados? O que era esse projeto? Era um dia no parque de intervenções na área de internos que o Interact Clube de Belo Horizonte Leste estava fazendo. Né? Então, tinha, por exemplo, tinha esse projeto no Dia do Parque, que tinha uma roda de conversa, onde os associados, por exemplo, podiam trocar ideias sobre como era bom ser interactiano. Esse é um tipo de projeto que agrega conhecimento rotário, porque quando eu escuto outros interactianos falando, eu me inspiro e me envolvo mais com o Interact. Correlações. O projeto gerou motivação dos associados e melhora do clima no clube. Depois que a gente realizou o projeto Dia do Parque, eu vou falar de resultados, tá? Eu estou correlacionando motivação.
Depois que a gente realizou o projeto no Dia do Parque, a frequência do nosso clube aumentou em 45%. Fica nitidamente comprovado que isso gerou uma melhora no clima do clube. Os associados querem estar mais perto, eles participam mais das reuniões, eles participam mais dos projetos. Isso, consequentemente, gera motivação. Então, eu estou falando, lembra das palavras? Ó, motivação, clima, eu estou usando as palavras das perguntas. O projeto buscou a manutenção, o desenvolvimento do quadro associativo. Esse é um projeto que tinha nitidamente um foco no quadro associativo. Tanto é que o nosso clube cresceu depois dele. O tempo inteiro eu estou respondendo as perguntas. E aí eu até deixei essa foto aqui por último para poder falar. Tem uma pergunta que está assim, ó. O projeto gera impacto positivo aos envolvidos? Se eu estivesse apresentando, eu ia falar assim: vocês estão vendo essa foto aqui? Essa foto é da Helena, minha filha. A Helena, desde cedo, usa a camisa do Interact. Quando os associados veem a Helena participando dos projetos com a camisa do Interact, isso gera um impacto extremamente positivo neles, porque eles querem ser como a Helena. Eles querem estar cada vez mais participativos, mais envolvidos, e eles querem ter a oportunidade de falar um dia: poxa, eu vivi o Interact. Né? Então, sabe, eu consigo explicar as coisas só falando. Né? Só com as fotos eu consigo responder as perguntas. Então, assim, nem sempre o meu slide precisa ter muita coisa, desde que vocês consigam contar uma história. Tá bom? Por último, eu trouxe um exemplo de um projeto de comunidades, para a gente poder pegar as perguntas de serviços à comunidade. Esse é um projeto que é feito pelo meu clube de Rotary. O nome dele é Alavancas. Sabe por que esse projeto se chama Alavancas? Porque ele tem como objetivo alavancar a carreira profissional dessas pessoas, que são pessoas que estão afastadas do mercado de trabalho, pessoas com deficiência que estão recebendo benefício do INSS e estão aguardando uma oportunidade de voltar ao universo laborativo, que é o universo do trabalho. O que o Rotary Club de Belo Horizonte Leste faz? Ele capacita essas pessoas em áreas chamadas soft skills. Então, a gente dá para eles algo que hoje o mercado de trabalho pede muito: habilidades de liderança, habilidades de oratória e comunicação. Eles aprendem como fazer um currículo, como se comportar numa entrevista de emprego. Eu imagino que vocês devem estar se perguntando se esse projeto cria novas perspectivas de futuro para a comunidade envolvida. E a resposta é sim. Vocês já conseguiram se imaginar num universo onde as pessoas não trabalham? Então, a maior forma de criar futuro para as pessoas é permitir que elas tenham oportunidade de trabalhar de novo. Respondi a pergunta. A pergunta era essa, tá? O projeto cria novas perspectivas de futuro para a comunidade envolvida? Então, assim, o tempo inteiro eu consigo fazer isso. Tem uma parte do projeto que fala assim, ó, tem uma parte das perguntas que fala aqui assim, ó, foram feitas parcerias relevantes para a realização do projeto, iniciativa pública, privada, organizações do terceiro setor. Esse projeto é um projeto que só existe porque ele tem uma parceria com o INSS. E o INSS, por exemplo, faz o pagamento para que essas pessoas possam sair das suas casas e ir lá. Então, hoje, esse projeto é um projeto que é potencializado pelas parcerias que foram realizadas. Sem esses parceiros, muito provavelmente o projeto não aconteceria e não teria o impacto que ele tem hoje. Lembra lá, tem que ser divertido? O que eu ia falar? Eu ia falar assim: vocês sabem o que significa abrir oportunidades? Alguém aqui sabe o que significa a palavra oportunidade? Oportunidade vem do latim ob portus, porque os romanos, lá na época do Império Romano, eles gostavam de nomear os ventos. E ob portus eram os ventos que levavam os marinheiros de volta para suas casas. Quando eu estou falando de pessoas que estão afastadas do mercado de trabalho, que são pessoas com deficiência e que estão querendo se reinserir nesse universo, eu estou falando disso. Eu estou falando do vento das oportunidades que está soprando. O que essas pessoas precisam? Elas precisam do barco. O Rotary é esse barco. É o que sustenta eles. E eles vão direcionar as suas velas.
E é por isso que juntos nós criamos oportunidades e alavancamos vidas. Pô, fechei meu projeto. 10. Jamais perderia. Entendeu? Jamais perderia. Porque você consegue fechar. Muito obrigada. Foi uma grande oportunidade poder vir aqui hoje e compartilhar um pouco do trabalho que a gente faz. Eu espero que vocês possam fazer também na sua comunidade. Entende? Isso, gente, isso é apresentar um projeto. O tempo inteiro eu vou pensar em causa e efeito. O tempo todo, o tempo todo. Né? Então, é assim que eu consigo estabelecer essas correlações com as pessoas, entende? Com quem está avaliando, a forma como eu falo, né? E aí, para finalizar aqui, eu trouxe, né? Se vocês precisarem, you know I'm gonna be with you. Então, se precisarem de mim, na época do concurso nacional, alguns de vocês me mandaram um banner. Lara, dá uma olhada no nosso banner, o que você acha? Ficou bom? Eu sempre olho, assim. Tipo, se quiserem me mandar a apresentação para eu dar uma olhada, nem que seja para falar assim, olha, essa letra ficou ruim, se eu fosse o seu, eu trocava. Não coloca muita letra cursiva, não sabe? É ruim de ler, esse tipo de coisa. Mas aí tem meus contatos, vocês podem me mandar. E eu vou estar sempre à disposição para poder ajudar vocês, né? Eu falei que eu estou com a agenda muito apertada, então às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo, né? Eu sempre respondo. Então, se precisarem de mim. E aí, para finalizar, eu coloquei essa fotinha aqui da Helena, da minha filha, vocês já conheceram antes. Tá vendo, ó? Tem a evolução da Helena. Aqui ela estava muito carequinha, novinha no Interact. Aqui ela já está um pouquinho mais velha, mas com a mesma camisa do Interact. E aí, quem sabe, daqui uns anos eu vou vir com a foto da Helena quando eu colocar o PIN nela de RDI. Ai, meu sonho, assim, né? Mas por que que eu coloquei isso aqui? Porque para eu estar aqui com vocês agora, dedicando ao que para mim é muito precioso, que é meu tempo, o Marcos, meu marido, está lá brincando com a Helena ali na sala, do ladinho aqui, né? Então, hoje, quando a gente fala de Rotary, nós estamos falando de voluntariado. A gente está falando de pessoas que se dedicam, né, a fazer a diferença. Então, assim, usem isso em favor de vocês quando vocês forem apresentar os projetos também, né? Tragam a experiência pessoal de vocês. Então, por exemplo, eu trouxe essa foto aqui justamente por isso, para falar assim, que eu não conseguiria fazer aquilo que eu mais amo, que é compartilhar coisas sobre Rotary, se o Marcos não apoiasse os meus sonhos também. Né? Então, para eu estar aqui, ele precisa estar ali com a Helena, brincando e cuidando dela. Então, assim, a gente é sempre uma dupla em relação a isso, né? Então, usem das experiências de vocês, da vivência que vocês têm dos projetos. Eu vi que o Luiz colocou aqui, né? Que projeto incrível que é o Alavancas. É um projeto que a gente tem muito orgulho aqui no Rotary BH Leste, né? Um projeto que ele já está indo agora, ele está indo para a quarta turma, assim, de pessoas que a gente forma. E é bem legal. Essa semana, inclusive, né, eu falei para vocês que eu estou finalizando meu mestrado. Meu mestrado envolve fazer algumas entrevistas com os segurados lá do INSS. E aí entrou um senhor na minha sala, eu ia entrevistar ele. Na hora que ele entrou, eu olhei e falei assim: eu te conheço, né? Você é aluno do Alavancas. Aí ele falou assim: sou eu mesmo, você foi minha professora de liderança. Que bom que eu estou aqui hoje e eu posso retribuir esse favor. Então, ele estava participando voluntariamente da minha pesquisa e eu fui professora dele. Então, tipo, é muito legal, sabe? É muito legal, assim, quando você dá, você recebe. Né? Então, vou interromper aqui para a gente poder ir para um encerramento. Eu passei um pouquinho do meu tempo, não queria ter passado, não, mas preferi falar tudo que eu tinha para falar para vocês aprenderem, de fato. Lara, de coração foi maravilhoso. E uma coisa eu te digo, nós ainda vamos ter, eu espero que eu tenha essa honra de ver a Helena apresentando ainda um CDP, porque Com eu tenho certeza. certeza que vai acontecer. Porque, nossa senhora, essa criança tem muito a crescer. E, bom, já tá totalmente no meio da família Rotary, então com certeza vai ser aí presidente da MDIO, vai ser RDI, muita Eu coisa. falei com o meu marido que a gente já fez o planejamento dela para ela ir para o intercâmbio mais cedo, tipo com 15 anos, para voltar e dar tempo dela ser RDI, entendeu? Ser RDI depois. Aí ele fala assim: ai, Lara, não viaja, não. Eu falo assim: ai, meu Deus, é impossível. Eu fico só imaginando ela. É muito incrível. Não, mas de verdade, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi muito proveitoso, digo, para mim. Eu já assisti um treinamento seu, mas esse, de novo, é como reaprender tudo de novo e muita coisa nova.
que a gente acaba não se atentando antes ou que simplesmente passa despercebido, né? Mas, de coração, muito obrigada. O que você precisar, conte com a gente do 4640. O Distrito do Chapéu está à disposição. Então, só tenho a agradecer. Não sei se alguém tem alguma dúvida que queira falar, a Lara quer complementar alguma coisa, mas me coloco à disposição. O pessoal também, acredito que foi muito proveitoso. Não, vocês têm meu contato, se precisarem de mim, tiverem alguma dúvida e tal, pode me chamar, né? E aí eu vou tentar ajudar vocês, mas assim, boa sorte. Lembrem disso que eu falei, né? A ideia do concurso não é ganhar, né? A gente quer, às vezes, eu quero ganhar e tudo, é legal. Mas assim, a ideia do concurso é trocar ideias. Então, por exemplo, todas as vezes que eu vou apresentar, eu sempre falo isso, olha, esse é um projeto que poderia ser facilmente replicado em outras comunidades, por exemplo. Então, aprendam um pouco hoje de como ele aconteceu para que vocês façam, né? Isso são coisas legais, esse é o objetivo do Interact, tá bom? Acho que o Luiz está com a mão levantada, né, Luiz? Assim, uma dúvida que eu queria tirar. É, normalmente, em todo concurso, distrital e nacional, tem mais de uma etapa. No caso, no nacional, a gente tem a do banner, e aqui a gente teve online com slides. Normalmente, a banca avaliadora acaba sendo diferente, mas tem alguns casos que acaba tendo pessoas iguais. Então, assim, se você fizer a mesma apresentação, para aquele jurado vai perder completamente o impacto que teve na primeira vez. Então, assim, eu diferencio a apresentação de uma para outra, eu tento mudar poucas coisas. Que eu faço nessa situação para não fazer exatamente a mesma apresentação? Se você passou de uma fase para outra, é porque sua apresentação foi boa. Então, assim, eu não mudaria muita coisa. Eu manteria boa parte, mas tentaria trazer para essas. Lembrando que tem algumas pessoas, às vezes, na banca que vão ser as mesmas, mas nem sempre vão ser. Então, por isso que você tem que. Eu tenho que explicar tudo de novo, né? Eu tenho que explicar de uma forma que todo mundo vai conseguir entender. E eu traria uma experiência pessoal, que talvez você não tenha compartilhado da primeira vez. Então, sei lá, foi um projeto que você fez com as crianças. Dá um depoimento seu, se tiver tempo, assim, né? Se organiza para fazer isso. Olha, esse foi um projeto que foi muito impactante para mim, né? Vou dar um exemplo. Uma vez eu apresentei um projeto, na verdade era uma ação, tinha uma categoria no Rotaract que era de ações. Uma vez a gente fez uma doação para uma comunidade aqui em Belo Horizonte, que é uma comunidade de invasão, sabe? De ocupação, área de ocupação. Eu nunca tinha ido numa área de ocupação. Primeiro que para eu chegar lá, eu gastei, tipo assim, o dobro do tempo, porque as ruas não têm nome, nem número. Então é muito difícil de você achar. Eu só consegui chegar no lugar porque uma senhorinha que estava carregando uma antena parabólica no meio da rua se dispôs a ir caminhando na frente do meu carro para poder me guiar e chegar lá. Quando eu cheguei nesse lugar, era uma escola, né, um abrigo para crianças. A gente fez uma doação de leite e outros materiais ali de alimento. E a gente brincou de desenhar com as crianças. E uma das crianças pediu para desenhar em mim, eu deixei, e eu falei assim: agora é minha vez, eu vou desenhar em você. E ela falou assim: não, tia, não desenhe em mim, porque se eu chegar suja em casa, meu pai me bate. Isso marcou muito a minha vida. E foi nesse momento que eu consegui entender boa parte dos meus privilégios. Meus pais nunca me proibiram de brincar, por exemplo. E esse é o papel do Interact, às vezes, né? É de fazer com que a gente perceba, esse é o papel dos projetos, fazer com que a gente perceba os nossos privilégios e atue para poder minimizar os problemas. Então, por exemplo, eu trouxe uma experiência pessoal minha, que talvez eu não tenha compartilhado da primeira vez, entendeu? Então, isso é legal. Isso é muito legal. Isso faz toda a diferença. Assim, para quem está avaliando, faz toda a diferença perceber como que você se sente em relação ao projeto, entende? Eu lembro nitidamente, por exemplo, do RDI de vocês apresentando o projeto lá de negócio das nascentes. Eu não lembro o nome do projeto, eu não lembro onde que era a cidade, mas eu lembro dele falando das benditas das nascentes. Por quê? Porque ele falou com tanta paixão que isso ficou na minha cabeça, entendeu? Então, quando você traz, por exemplo, uma experiência que é muito sua, assim, o que que você sentiu, o que que você viveu, eu acho que isso é o tchan, né? Guarda isso para final, assim. Se vocês não falaram ainda, usem isso na final, que eu acho que faz muita diferença, tá bom? Respondi a pergunta do Respondeu Luiz? sim. Beleza, Luiz. Obrigadão. Nada. Mais alguma coisa, gente?
Acho que não, né? Creio que seja isso. Então, Gente, tranquilo. Então, vou só encerrar nossa gravação.